Esse final de semana eu estava conversando com uma hóspede numa pousada no interior do Rio de Janeiro, onde eu me hospedei. A gente ficou conversando sobre a vida, sobre os filhos e das experiências que nós já tivemos em hotéis antes e depois da maternidade. E foi inevitável perceber que nós continuamos sendo as mesmas mulheres, mas que nós deixamos de ser o mesmo público-alvo. Isso na hotelaria muda absolutamente tudo, porque quando o ciclo de vida muda, as expectativas de serviço mudam junto. Sabe, antes de nós sermos mães, o nosso critério de escolha era muito mais simples. Antes bastava só uma cama, estar próximo dos principais pontos turísticos, um fácil acesso para as atrações da cidade. E hoje nós precisamos de, no mínimo, um espaço kids estruturado, um berço confortável, segurança operacional, um cardápio adaptado, recreação monitorada e estrutura de apoio real para as famílias. Percebe como o nosso comportamento de consumo evoluiu? Na hotelaria isso se chama mudança de segmentação de mercado. O mesmo indivíduo pode migrar de segmentos ao longo da vida. E quando isso acontece, as expectativas mudam junto. Mas teve uma parte da conversa que foi ainda mais interessante. Nós estávamos sentados em frente à quadra poliesportiva. O filho dela tinha acabado de fazer 4 anos, não estava muito interessado no jogo de bola, e a mãe dele disse que o desejo dele mesmo, que ele mais gostava de fazer, era artes marciais. Meu filho ainda está com 3 anos, ele estava brincando de chutar a bola inúmeras vezes, estava dando até uma canseira nas recreadoras. E enquanto nós estávamos observando os nossos filhos, nós estávamos falando sobre hospitalidade. Ela estava ali pela primeira vez, e eu estava ali naquela pousada pela 7ª vez. E o que nos chamou a atenção, sabe, não foi a quadra poliesportiva, não foram as 7 piscinas, não foi a comida simples e muito bem feita, foi o jeito como nós fomos recebidas. E eu preciso contar um outro caso que aconteceu nessa mesma pousada, que vai fazer você entender realmente o que é calor humano na hotelaria. O gerente da pousada, que sempre estava ali presente, acompanhando a equipe da cozinha, ajudando nas arrumações do Richos, percebeu que o meu esposo estava usando uma camisa do Leandro do Flamengo. E não era qualquer camisa, era a camisa autografada pelo Leandro, que nós havíamos comprado na própria pousada do Leandro em Cabo Frio, inclusive eu já mostrei a curadoria aqui no canal. O gerente viu, observou, reconheceu e começou a conversar com meu esposo. E eles ficaram conversando por quase 5 minutos num cantinho do restaurante sobre os gols históricos do Leandro, sobre as temporadas marcantes, sobre as idas ao Maracanã, e eles voltaram a conversar novamente na hora do check-out. Mas o mais bacana não foi o assunto, foi a emoção. O gerente lhe contou que já conhecia a pousada do Leandro e que o próprio Leandro já esteve hospedado ali na pousada dele. E ele falou isso com muito orgulho e com muito brilho nos olhos. Sabe, aquilo não era script, não era protocolo, era conexão genuína. Calor humano é quando o colaborador deixa de executar uma função e passa a viver a hospitalidade. Eu já estive em grandes resorts com infraestrutura impecável, uma gastronomia premiada, complexos aquáticos impressionantes, tobogãs gigantes. Mas quando dava bom dia para o colaborador, sabe, ele não respondia. Cabeça baixa, gestos automáticos. E o mais curioso, isso também acontecia com os próprios hóspedes. Um ambiente frio, distante, sem troca. Isso revela um problema estrutural na gestão hoteleira. Clima organizacional impacta diretamente a experiência do hóspede. Porque hospitalidade não é estrutura física, é cultura de serviço. E cultura de serviço começa no treinamento, na liderança e no exemplo da gestão. E depois que nós viramos mães, nós passamos a observar detalhes que antes passavam despercebidos. E também percebemos quando tratam nossos familiares com atenção real. Sabe, se falam olhando nos olhos dos hóspedes, se abaixam para conversar com as nossas crianças, se demonstram paciência genuína. E se o bom dia é automático ou verdadeiro. Isso é qualidade percebida. E qualidade percebida na hotelaria é tão ou mais importante do que qualidade técnica. Porque o hóspede, ele não avalia apenas o serviço entregue, ele avalia como se sentiu durante o serviço. A conexão entre o gerente e meu esposo, do ponto de vista da gestão hoteleira, se chama atenção individualizada. É quando o colaborador observa o hóspede, identifica um ponto de interesse em comum e inicia um diálogo espontâneo. E isso cria vínculo emocional. Isso transforma uma estadia comum em uma memória afetiva. E foi nítido que nesse exemplo foi totalmente espontâneo, sabe? Não houve venda, não houve abordagem comercial, houve presença. E presença gera pertencimento. E isso impacta diretamente o retorno e a propaganda boca a boca espontânea também. E esse tipo de atitude não nasce ao acaso. Ela revela clima organizacional saudável e cultura voltada para o relacionamento.
Funcionários que estão desmotivados evitam interação. Funcionários que estão emocionalmente envolvidos criam conexão, e conexão é ativo estratégico. Porque não basta ter um excelente alimentos e bebidas, um complexo de lazer completo, uma programação recreativa intensa, se não houver calor humano, contato visual, comunicação empática e disponibilidade emocional. Infraestrutura atrai, mas hospitalidade fideliza. E é por isso que eu voltei nessa pousada pela 7ª vez. Porque lá existe algo que eu chamo de hospitalidade afetiva estruturada. Porque não é improviso, não é acaso, é cultura organizacional. E tudo ali tinha cor, não era só a cor da paisagem, a cor das acomodações bem pintadas, eram as cores da alma de cada profissional, e isso você sente. Para você que é gestor hoteleiro e me acompanha, invista em treinamento técnico, sim, mas invista ainda mais em desenvolvimento humano. Porque hospitalidade não se ensina apenas com POP e manual operacional, se constrói com liderança, exemplo e propósito. Hospitalidade não é apenas sobre acomodações, é sobre encontros. E para você que é hóspede, observe como você se sente em cada lugar. Às vezes o hotel mais simples pode oferecer a experiência mais memorável. E como eu disse, essa conversa aconteceu em uma pousada encantadora. É um lugar onde a hospitalidade tem rosto, tem presença e tem nome. E se chamam Samara, Mai, Bill, Dani, Rose, Marlon, Vanessa, Maria Clara, seu Daniel e seu Fernando. Curiosos para saber onde é que é? Pois em breve vai ter vídeo completo aqui no canal sobre essa experiência, eu já adianto. Fica em Penedo, em Itatiaia, no Rio de Janeiro. E se você valoriza mais do que piscina e buffet, se você valoriza a humanidade, se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo, ative o sininho. Não perca os próximos vídeos do Lar Hoteleiro. Eu sou Juliana e eu sou hóspede, igual você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.